Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje nós vamos atender algumas sugestões de telespectadores que nos escreveram pedindo para discutir a atual onda, né, ou moda, sei lá como falar, de stand-up evangélico. Stand-up é uma expressão inglesa, né, que se refere a shows de humor, né, espetáculos com piadas contadas por alguém que fica em pé no palco. Daí a ideia de stand-up. Não precisa ser necessariamente o tempo inteiro a pessoa sozinha em pé no palco contando piada, mas a ideia geral é essa. Isso é uma coisa muito antiga, os americanos cansaram de fazer esse tipo de coisa, fazem até hoje, aliás, fazem muito bem. Entretanto, o tal do stand-up gospel, né, o evangélico, tem assustado muita gente, porque são espetáculos, shows de piadas, de brincadeiras, de gozação em cima de coisas santas. Para muita gente, aquilo que é evangélico é santo, tem a ver com a Bíblia, com a fé, com as doutrinas, com as práticas das igrejas, com o jeitão do crente, né? Então, a gente pode fazer humor com isso, pode brincar assim, inclusive ganhando dinheiro, né? Porque é no teatro, né? Isso não é feito na igreja. Não estou falando desse pregador aí super famoso, que muita gente tenta imitar, que prega contando piada. Não é dele que eu estou falando. Aliás, o meu sonho é entrevistá-lo um dia aqui, né? Ele já foi até em outros programas seculares, deve vir ao Vejam Só, quando a minha produção conseguir alcançá-lo, né? Agora, nós estamos falando de gente que aluga o teatro, cobra ingresso e apresenta o seu espetáculo, o seu show. Evidentemente, é um show diferente dos outros, não tem palavrão. Alguns que se dizem evangélicos têm, mas que Deus os julgue. Não tem piada suja. Alguns usam, mas que Deus os julgue. Não tem, você pode levar sua família, seus filhos, né? As brincadeiras são para todas as idades. E nós podemos rir. Ou será que é pecado rir? Eu venho de uma tradição presbiteriana, né? Herdeira lá dos puritanos e tal, em que rir é ruim. Chorar na igreja pode. Rir é pecado porque tem a ver com diversão, e diversão geralmente está ligada à carne, e a carne está ligada ao pecado, e por aí vai. Mas será que Deus é contra a gente rir? Eu acho que não, né? A Bíblia fala tanto no Antigo como no Novo Testamento: alegrai-vos no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, né? Então, o que significa alegrar-se no Senhor? Por outro lado, a Bíblia também fala de ter zelo com as coisas santas. Não se pode brincar com Deus. Aliás, há um versículo numa das versões em português que fala: com Deus não se brinca, né? Então, como que a gente deve se posicionar diante dessa tendência de aparecerem humoristas ligados à igreja que fazem humor evangélico no teatro? É pecado o que eles estão fazendo? Então, como é que eles deveriam ganhar a vida? E quem frequenta o teatro também está pecando? Por quê? Enfim, vamos discutir tudo isso com quem entende do assunto. Está no ar o Vejam Só. Olá, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, iniciamos essa edição do programa Vejam Só. Tenho certeza que você está doido ou doida para saber quem são os convidados, então eu já vou apresentá-los. Nós nos pautamos por escolher humoristas que fazem espetáculo em teatro, mas que estão vinculados a igrejas locais. Inclusive, recebemos algumas críticas de quem já sabia quem seriam os escolhidos, por não trazer quem está no topo da mídia aí fazendo sucesso com o humor gospel. Nós não vamos dar espaço nem voz para quem não tem compromisso com igreja local. Essa é a minha bandeira. Enquanto eu for diretor do programa Vejam Só, vai ser assim, né? Porque nós não estamos aqui para fazer sucesso, nós estamos aqui para ajudar o povo de Deus a servir melhor ao Senhor. E quem não tem compromisso com o povo de Deus, então não serve. Está explicado? Vamos lá.
Quem é o nosso convidado número 1 é o pastor Tiago Plana. Ele é da Aleluias Companhia de Humor e Graça, como o próprio nome já diz. Ele já esteve aqui, inclusive, discutindo um tema de família, porque ele é pastor também, além de humorista. Pastor Tiago, paz e graça, tudo bem com o senhor? Paz e graça, pastor Heber. Prazer estar aqui de novo. Muito bom. O senhor veio com a sua esposa, se não me engano. Isso, nós viemos os dois juntos, né, para falar sobre casais. Casamento foi muito legal. Muito o que é Aleluias Companhia de Humor e Graça? A Aleluias Companhia de Humor e Graça, hoje, ela é um projeto que nós temos que não envolve só a minha pessoa, né? Nós temos 4 pessoas diretamente envolvidas. Nós temos espetáculos que tem o humor como a linguagem de se transmitir a mensagem. Então, nós temos um espetáculo que é o meu solo para a igreja como um todo. Temos um trabalho para casais, onde nós falamos das diferenças dos casais. E aí nós brincamos com isso, depois nós falamos muito sério da parte da unidade do casal. E temos um espetáculo para crianças que nós fazemos em escolas, né, que é de 2º a 5º ano do ensino fundamental 1. Tá, o seu vínculo com a igreja é com a Igreja Bola de Neve. Exato. E onde fica a Igreja Bola de Neve? Atualmente nós estamos congregando na Igreja Bola de Neve, sede aqui na Lapa, em São Paulo, né? Lá no Antigo Olímpia. Muito obrigado pela presença do senhor. Eu que agradeço. Ao lado dele, nós temos outro humorista que também é produtor de humor, Paulo Zamparo, da Igreja Batista Manaim. Tudo bem, Paulo? Paz e graça, Heber, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Primeira vez aqui no programa Vejam Só. Seja bem-vindo, boa estreia. Já vim algumas vezes no Movimento Jovem, primeira vez aqui. Obrigado. E você é da Igreja Batista Manaim? Isso, Igreja Batista Manaim. O teu pai é o pastor lá? Não, meu pai atualmente não pastoreia mais devido a problemas de saúde. Quem pastoreia lá é o pastor Caio, pastora Raquel Pozella, e fica lá na cidade de Barueri, aqui na Grande São Paulo. Qual é o endereço lá, irmão? Lá é Alameda Tocantins, número 700. Muito obrigado. Ali na região do Alphaville, ali, né? Tá ótimo, obrigado pela presença do irmão. Prazer todo meu. E do outro lado, tem que ter o contraponto, né? O nosso melhor contraponto de plantão. Pastor Marcos Souza, ministro da Igreja Cristã Evangélica ao Deus Eterno. Seja bem-vindo, pastor. Parceirão do Vejam Só. Paz e graça, pastor. Paz e graça, irmãos. É um grande prazer estar aqui e poder colaborar mais uma vez aí com a palavra de Deus, que é o nosso top. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus, pastor. E a Igreja ao Deus Eterno fica onde? A Igreja ao Deus Eterno continua situada ali na rua Alencar Adaripe, no Sacomã, em São Paulo, no número 120. Dá para ir a pé do terminal? Dá, tranquilamente. 10 minutinhos a pé, chega lá. Muito obrigado pela presença do senhor. É um grande prazer. O senhor é bem humorado ou não? Graças a Deus. Sou. Gosta de rir? Gosto, com certeza. Então, só eu que você conta aqui? Não sei. Vamos ver a matéria que apresenta o assunto e a gente já volta com os nossos especialistas no Vejam Só. O riso é um poderoso antídoto para o estresse e a dor e o conflito. Nada funciona de modo mais rápido ou confiável para trazer o corpo e a mente de volta ao equilíbrio que uma boa risada. Com tanto poder de cura e renovar, a capacidade de rir com facilidade e grande frequência é um tratamento e um recurso para superar os problemas, melhorando seus relacionamentos e, obviamente, dando suporte à saúde física e emocional. Uma pesquisa revelou que sorrir faz bem para a saúde. É bom ter essa confirmação científica, entender finalmente por que fica mais fácil suportar a dor quando somos capazes de rir com ela. Melhor ainda, quando conseguimos rir até doer e, enfim, entender por que rir faz tão bem. Impossível resistir a uma risada, seja criança ou adulto. Quem não se sente melhor depois de uma ótima gargalhada? Tem gente que é de riso fácil, outros precisam de estímulo. É bom e faz bem à saúde. E agora está comprovado. Um estudo da Universidade de Oxford, na Inglaterra, mostrou que dar uma boa risada ajuda a reduzir a sensação de dor. Os médicos explicam que depois do riso, hormônios como endorfina e serotonina são liberados na corrente sanguínea, o que proporciona bem-estar. Rir é bom, está comprovado. Mas será que para o cristão ou para o reino de Deus é bom também?
Atualmente, temos muitos humoristas que fazem sucesso no YouTube e estão levando para o teatro as suas piadas. Será que isso é produtivo para o crescimento do reino de Deus? Ou fazer piada com as coisas da igreja, com os crentes e com os costumes é, na verdade, um problema? Esse será o tema do debate do Vejam Só de hoje. Vamos conversar sobre isso, mas com muito bom humor. Será mais um excelente motivo para você rir muito, gargalhar muito, enfim, aproveitar a vida começando por hoje. Então, fique ligado, já estamos no ar. Bom, vamos lá. O tema de hoje é se o humor evangélico nos teatros, porque eu não quis usar a expressão stand-up, que muita gente não entende o que é, né? Mas o tal do stand-up evangélico é saudável para a causa do reino de Deus. Pastor Tiago Plana, da Alelórias Companhia de Humor e Graça, o senhor, de certa forma, vive disso. Não tem peso na consciência, não? Não. Em primeiro lugar, porque acho que é a exceção de 99,9999 e mais um monte de 9% das pessoas que trabalham com arte, nós não estipulamos nenhum valor quando vamos à igreja. Então, por isso eu não tenho peso. Quando se trata de um evento em teatro, nós precisamos entender que o teatro ele é um espaço para entretenimento. Então, as pessoas que se propõem lá, elas estão dispostas a pagarem por terem um momento legal de entretenimento. E não há problema nenhum nisso, né? Então, não há peso nenhum em relação a essa questão. Paulo Zamparo, você não é pastor não, né? Ainda não. Uhum. Ainda não, mas estamos... Mas você é produtor? Sou produtor de eventos também. E você produz só eventos evangélicos ou não? Já produzi eventos fora da igreja, de humoristas seculares. Hoje tenho produzido somente eventos cristãos. Então, mas você é formado em teatro, né? Sim, eu fiz curso de teatro, fiz curso de improviso, fiz curso de stand-up, fiz curso de palhaço. Você é humorista também? Sou humorista. Não é só também. Produtor? Não, sou humorista. Então, também. Brincar com as coisas santas não te dói, não? Quando você dorme bem? Durmo muito bem. Não, porque a gente não brinca com as coisas santas, né? A gente tem muito cuidado com as coisas que a gente fala em cima de um púlpito, em cima de um palco de teatro. A gente não fala, a gente não brinca com a fé das pessoas, a gente não coloca... não brinca, digamos assim, com o Espírito Santo, com Deus, com essas coisas, a gente não brinca. Algumas coisas que a gente fala sobre costumes da igreja, sobre algumas coisas que acontecem na igreja, eu falo em particular pelo meu stand-up, eu falo das minhas experiências que eu, como filho de pastor, já fui professor de criança, já fui líder de jovens, já fui líder de teatro dentro da igreja, líder de louvor, já fiz de tudo. Eu conto as minhas experiências dentro da igreja, das coisas que eu passei. E eu acho que são coisas muito boas porque a gente aprende a rir dos nossos defeitos. A gente mostrar para as pessoas de fora que a gente não é perfeito. Que quem está na igreja não é um povo perfeito. Porque se fosse a gente já estava no céu, né? Mas a gente tem muito que aprender e nós somos pessoas comuns. Só que a nossa diferença é que a nossa alegria ela está firmada em Deus, né? Tá bom. Ouvimos os dois humoristas, depois a gente vai apertar eles, né? Mas eu quero ouvir também o pastor Marcos Souza, da Igreja Cristã Evangélica ao Deus Eterno. O senhor gosta de humor feito com assuntos evangélicos? Então, eu gosto muito de humor, gosto muito de rir, sou brincalhão, né? Na igreja, quando nós estamos fora do culto, eu estou sempre junto com os jovens e eu gosto muito de fazer trocadilho com palavras e são aquelas piadinhas sem graça que, por fim, faz com que o pessoal ria. E tenho o costume de viver assim, bem-humorado, né? Todo mundo me conhece bem-humorado. Quando eu não estou rindo, sempre alguém fala, pastor, você está bem? Né? Porque é o meu jeito. Agora, falando sobre humor, essa questão de humor evangélico, a gente precisa definir o que é esse humor, né? Porque assim, o que eu vejo, na verdade, né? Não conheço o trabalho do pastor Tiago, né? Não conheço o trabalho do irmão, mas assim, o que eu vejo, por exemplo, em trabalhos de internet, né? A gente tem aí alguns... Tem um aí que passou até ele ali no vídeo, né? Que é o Jacinto Manto, né? Eu não considero aquilo um humor evangélico, né? E humor, para mim, é algo saudável, algo que faz bem, algo que não ofende, algo que não zomba de ninguém, né? Então, aquilo, para mim, aquilo não é humor, é zombaria,
né, que se caracteriza na palavra de Deus como zombaria, como gracejos, né? Que são pessoas engraçadas, mas que elas ofendem, né? O senhor não ri deles? Não, eu procuro não assisto, né? Eu não assisto. Eu já recebi vídeos pelo WhatsApp. Digamos que é uma coisa engraçada, assim, porque nós somos carnais, né? Nós somos de carne. Então, se você ficar ali, você vai acabar rindo, porque vai estar mexendo com o seu interior, com a sua mente, né? E num dia nós vivíamos na carne. Então, se você for dar de novo, emprestar os teus ouvidos e os teus olhos a isso, certamente você vai acabar se envolvendo outra vez. Mas eu não assisto. É como programas evangélicos na TV. Tem certos tipos de programa que se dizem evangélicos que quando eu passo pelo canal, eu passo direto. Eu nem paro para assistir porque eu não vejo a palavra de Deus sendo pregada com temor, né? Então, essa é a questão. E eu vejo, então, esse tipo de humor evangélico como zombaria. Por quê? Porque é um humor que ri de pessoas, zomba de igrejas, zomba de costumes evangélicos, né? Então, tudo que zomba, tudo que ri, né, é algo que vai contra a palavra de Deus, vai contra a vontade de Deus. O senhor tem algum texto que pode usar? Eu tenho. Eu estou aqui aberto em Efésios capítulo 5. O texto, nesse capítulo 5, Paulo deixa bem claro como deve ser a vida de um cristão. Então, ele já inicia falando que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados, né? E vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças, porque vocês podem estar certos disto. Nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. E prossegue o texto, entende? E quando você vai buscar o significado, por exemplo, da palavra gracejo, é esse tipo de zombaria que é chamado hoje na mídia de humor evangélico. Isso não é humor, né? Bom, daqui a pouquinho nós vamos ouvir mais uma vez os nossos humoristas de plantão, que são crentes comprometidos com a igreja local. Se você sintonizou o programa depois do início, não ouviu minha fala, nós escolhemos humoristas que estão vinculados diretamente e visivelmente a igrejas locais, tá bom? Por isso não é né? Bom, vamos para a nossa enquete. Tem uma pergunta para você responder aí lá no nosso Facebook. Você é contra ou a favor do humor evangélico? O tal do stand-up, né? O humor evangélico no Cerrado você pode substituir pela expressão stand-up. Você é contra ou a favor do stand-up evangélico? É a favor ou contra? Vamos ver como é que vai ser a colheita do resultado no final da edição do programa, que não é o final da enquete. A enquete continua no ar mais algum tempo, tá bom? É só o final da nossa gravação. Anota o telefone da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Você ouviu o pastor Marcos Souza falando da Bíblia e tal, vai ouvir os irmãos humoristas, um deles é pastor também, vão usar a Bíblia para defender o trabalho deles, e aí você vai falar, mas o que a Bíblia ensina afinal? Que tal você estudar a Bíblia na Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, para você mesmo tirar as suas próprias conclusões, né? Tem mais de 600 endereços diferentes no Brasil inteirinho para você estudar o curso bíblico básico. Todas as unidades da Agrade têm esse curso, né? E algumas unidades da Agrade têm outros cursos. 0 Operadora 11 3115 0819. Você vai ligar no horário comercial, tá bom? 0 Operadora 11 3115 0819 e liga lá e se informa sobre a melhor maneira de você estudar na grade e qual é o curso que mais pede lá, a lista de cursos que a grade tem e qual que mais te vai chamar a atenção, tá bom? Muito bom, estamos de volta com o programa Veja o Sol. Obrigado aí, né, a dona Eliana do Shopping do Povo, um ósculo santo para ela, para o maridão, Lucas, e para as 3 filhinhas deles. Vamos lá para o momento do programa em que a gente apresenta você. Vejam só quem assiste ao Vejam Só.
Não deixe de mandar a sua fotografia ou seu vídeo. Nós queremos te conhecer, ouvir a sua voz, ouvir a sua sugestão, ouvir o seu recado e te dar um presente. Quem participa do Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só, concorre a presentes simples, né? Aquilo que a gente pode fazer o quê, né? Somos um programa com sérias restrições orçamentárias. Então, o presente de agora vai ser um livro autografado pelos autores e com dedicatória dos autores, né? O pastor Jamierson Oliveira e o pastor Fabrício Costa escreveram Muito Prazer, Eu Sou Você. É um livro de coaching evangélico, né? E você vai receber autografado aí, desde que você seja sorteado. Para ganhar, é só mandar a foto ou o vídeo para o facebook.com/programa Vejam Só. As instruções estão no próprio Facebook do programa, tá bom? A primeira foto vem lá de Gravataí, no Rio Grande do Sul. O Luiz Alexandre é o nosso telespectador lá em Gravataí, deve comer churrasco. Lá chama espeto corrido, né? Deve ser uma delícia. Ai, ai, ai. Pois é. Valeu, Luiz. Um grande abraço para você. Deus te abençoe. Um dia eu passo aí para a gente comer um espeto corrido juntos. Vamos lá para o Rio Grande do Norte. Em Natal, nós temos o Adriano. E quem fez a foto do Adriano foi a mãe, a Raíssa, porque o Adriano não tem idade para assistir ao Vejam Só. Eu não sei por que as recomendações das autoridades elevam a nossa idade para 16 anos, né? Quando tem programas muito... né? O Pânico na TV, por exemplo, é 12 anos. Eu não consigo entender, mas tá. O Adriano só pode assistir ao programa na companhia da mamãe, a Raíssa, e eles moram lá em Natal, Rio Grande do Norte, estado que eu ainda não conheço. Deus abençoe vocês, viu? E a última foto de hoje vem de Camaragibe, em Pernambuco. Já estive em Pernambuco 2 vezes, não passei por Camaragibe, mas olha que família bonita. O Laurindo, a esposa Ivonete e a neta, a Vitória, né? A linda Vitória. Eles todos moram em Camaragibe, em Pernambuco. Um ósculo santo para esse povo tão bom, que é o povo pernambucano, aguerrido, gosta de uma conversa, gosta de debate. Eles chamam de debate de mala. Vamos fazer uma mala, é um debate, né? E leva horas, na rua, né? É muito legal o povo lá de Pernambuco. Muito bem, o assunto hoje é humor, né? E nós temos aqui o pastor Tiago Plana, da Alelórias, Companhia de Humor e Graça. Quando que você começou a fazer humor, pastor? E como é que você vê as críticas que o seu colega, pastor Marcos Souza, fez agora? Bom, eu comecei a fazer humor em 2014, né, que foi a partir do momento que nós gravamos o nosso primeiro DVD, que eu considero como um espetáculo bem montado, algo feito que dá gosto de apresentar para todas as pessoas. Até eu fiquei um ano antes disso fazendo algumas apresentações, mas algo um pouco mais amador, né, mais informal e tal. E aí, em 2014, nós chamamos um diretor de teatro e começamos a montar um espetáculo realmente bom para teatro também, né? Tá. Deixamos isso melhor, profissionalizamos um pouco a coisa. E as críticas, eu vejo que 2 pontos principais. Primeiro, que tem como fazer humor sem cair nos pecados que Paulo aponta em Gálatas, no texto que o pastor Marcos leu. E segundo ponto, quando ele fala de zombaria, de escarnecer e tal, nós precisamos entender que, querendo ou não, isso é algo muito subjetivo. Não existe nada que seja particular de uma denominação ou de um estilo denominacional hoje no Brasil que não haja alguém que se escandalize com aquilo. Ainda hoje, no nosso país, tem pessoas que se escandalizam com palmas na hora do louvor, com o uso de instrumentos, de bateria. A questão é que nós precisamos ver se aquela apresentação, aquilo que está sendo feito, aquele espetáculo, se ele agride a palavra e não os nossos costumes, aquilo que nós entendemos como certo. Porque muitas vezes, na própria Bíblia, nós vemos até Jesus escandalizando os judeus, que é o caso quando ele cura num sábado, quando ele cospe no chão para fazer lodo e passar no olho de um cego. Isso não era costume deles, era algo que eles nunca tinham visto. Então, aquilo, num primeiro momento, escandaliza. O próprio Jesus foi motivo de escândalos para os judeus, porque não era aquilo que eles esperavam.
Então, nós precisamos separar aquilo que é sagrado e a moral de conduta, o código de conduta das Escrituras, da palavra, e aquilo que vem do tradicionalismo humano, dos nossos costumes, do que se adequa para mim ou não. Se algo em alguma igreja me escandaliza, eu posso não concordar, não participar, mas daí até julgar isso como sendo algo do inferno, por exemplo, já acho um pouco demais. Como assim julgar algo do inferno? Por exemplo, uma pessoa que não gosta do humor cristão, que eu já recebi críticas assim, falando assim, você vai para o inferno por causa disso que você faz. Já recebi isso na internet. Existem pastores da minha própria denominação que não me chamam, não me convidam, porque eles não concordam com esse tipo de trabalho. Respeito, mas em nenhum momento eles atacam, até porque, até uma informação, pastor Marcos, hoje eu tenho um controle daquilo das apresentações que eu faço, são mais de 3.000 almas que se renderam a Cristo, pessoas sendo curadas, nos apelos que nós fazemos no final dos shows, então o fruto está aí, está sendo demonstrado, e nós procuramos passar a nossa verdade, aquilo que nós cremos, a alegria da salvação, em uma linguagem que é o humor. Então, o humor, ele não é o fim de todas as coisas, mas é a linguagem, a ferramenta que nós utilizamos para comunicar as mensagens do Senhor nessas apresentações específicas. Antes de passar a palavra para o pastor Marcos, o irmão Paulo Zamparo também é humorista, né? Tem alguma diferença daquilo que você faz para aquilo que o pastor Tiago falou? Tem alguma coisa que você queira acrescentar? Existe alguma diferença no trabalho que vocês fazem para o trabalho de humor que outros evangélicos fazem? Existe porque o humor ele tem várias vertentes, né? Eu sou especializado em stand-up comedy, e o stand-up comedy ele é voltado para falar do cotidiano. Você não tem uma fantasia, você não tem um personagem, você não tem nada. É uma pessoa falando sobre a realidade, sobre coisas comuns. O pastor Tiago, ele tem um personagem, né? Na verdade, não é o Tiago Plana que faz, ele é um personagem, tem uma caracterização, isso já é outra vertente de humor. Tem um outro humorista amigo nosso, que é o pastor Denis, que já veio aqui até no seu programa, que ele é especializado em paródias, né? Faz músicas. Então, existem várias vertentes de humor, mas eu concordo totalmente com o que o Tiago falou nesse sentido. A gente busca levar a palavra de Deus como uma estratégia diferente. Eu já fui líder de jovens, eu sei a dificuldade que é você trazer hoje um jovem para a igreja. De você chegar nele, trazer ele para a igreja, para um culto, você convencer ele a entrar na igreja, pelo tanto que já foi deturpado a nossa fama aí fora, né? Que crente é careta, que crente rouba, que crente só quer saber do seu dinheiro, e bororó, tanta coisa. Agora, quando a gente começou com esse projeto, eu particularmente, tem muitos líderes de jovens que eles usam da estratégia assim, eles não falam assim, vamos para a igreja. Falam assim, não, vamos no stand-up. Ele consegue atrair muito mais jovens assim, os jovens chegam lá e vê, tá numa igreja, mas já tá lá. Aí senta, assiste, a pessoa fica retraída por estar numa igreja, nunca ter entrado numa igreja. E é através do humor, como a matéria de vocês mesmos falou, que o humor é cientificamente comprovado como algo muito benéfico à saúde. O humor, ele é algo que ele relaxa a pessoa. Quando você sorri, você esquece dos seus problemas, você esquece daquela situação ali que está te trazendo uma atenção. Através do humor, a gente ganha a pessoa, a gente ganha a confiança da pessoa. E ali, depois disso, a gente entra com a palavra, a gente consegue ganhar a pessoa para Jesus. É um trabalho muito bacana que a gente consegue Depois eu vou fazer uma pergunta sobre isso. Tá bom. Mas faltou vocês falarem, pode ser o pastor Tiago também. Existe alguma coisa que demarcaria uma diferença mais acentuada entre o que vocês fazem e outros humoristas ditos evangélicos? Tem, ou não? Tem sim. Então fala agora ou cálice para sempre. Eu falo por mim, falo pelo Paulo, porque é uma pessoa que eu conheço já há algum tempo, frequenta a minha casa, eu frequento a casa dele, e a gente tem um temor muito grande pela palavra e pelas coisas de Deus. Nós temos um temor muito grande. Então, aquilo que nós fazemos, em nenhum momento nós colocamos a nossa fama de nós sermos conhecidos, mas nós queremos fazer o nome de Jesus conhecido. Nós temos uma preocupação muito grande com o fruto que isso vai gerar. E temos uma preocupação em não gerar estrago. Eu, enquanto pastor, eu pastorei por 7 anos na igreja local. Eu sei, por exemplo, o estrago que faz vir um pastor de fora e dependendo do que ele prega,
ou do que ele faz ali, ele sai e deixa uma bomba na mão do outro pastor. Então, nós temos uma preocupação muito grande, extrema. Eu, por exemplo, já mudei o meu texto de humor algumas vezes por perceber em alguns momentos que algo ali dentro poderia escandalizar alguém. Então, nós fazemos de tudo para não ser pedra de tropeço para ninguém, para não escandalizar ninguém e para realmente fazer com que as pessoas possam olhar para nós e ver Jesus e entender que aquela foi uma ferramenta, uma estratégia que nós usamos para atrair essa pessoa para Cristo. Pastor Marcos, como é que o senhor ouve tudo isso? Então, voltando a falar, né, da questão de como se vê esse humor, eu estou tentando entender, assim, o que o pastor está colocando. Não conheço o trabalho deles, né? Seria legal se eu conhecesse, porque eu falaria com mais propriedade. Né? Mas eu não conheço o trabalho deles, mas eu posso dizer o seguinte, que essa posição que ele colocou como subjetiva, a questão de como se vê a coisa, né? Eu discordo, porque, assim, num geral, é a Igreja de Cristo. Né? Seja ela pentecostal, neopentecostal, tradicional, seja ela o que for, é a Igreja de Cristo. Né? Que aquele lá escandalize o outro. Aí nós estamos falando de igrejas. A minha igreja, nós temos um estilo de adoração, nós temos um estilo de cultuar o Senhor, e esse estilo é nosso. Né? Se alguém entrar lá e se escandalizar, né, o problema é dessa pessoa, porque nós estamos no nosso ambiente de adoração. Nós não estamos na mídia, nós estamos no teatro, né? Nós não estamos nos expondo, né? Não estamos expondo o nosso estilo de culto. Então, mas se eu pego na mídia, eu faço um blog e eu começo a criticar a igreja pentecostal por causa do movimento que tem lá. Eu falo como a gente viu naquele vídeo que passou aí no início, né, daquelas pessoas imitando a forma como os crentes pentecostais cultuam. Né? Eu também não concordo, não é o meu estilo, não vejo necessidade. Porém, qual é a necessidade que eu tenho de expor aquilo diante da mídia? Né? Há tempos atrás nós vimos um líder evangélico aí, dono de um canal de TV, que expôs a igreja evangélica na TV, num canal dele lá, e mostrando como que os pentecostais cultuam e comparou aquilo a centros de macumba. Então, aquilo é expor a igreja de Cristo, é a noiva de Jesus que está sendo exposta. Se eu fizer o mesmo com o teatro, se eu pegar o humor evangélico e começar também a zombar do cabelo comprido, da saia, começar a zombar dos movimentos que eles fazem, começar a zombar porque aquele bate palma, porque aquele não bate, porque aquele dança, porque aquele não dança, porque aquele é tatuado, porque aquele não é tatuado, aquela igreja, né, faz tatuagem, a outra não faz, e eu começar a expor isso na mídia, eu estou colocando a igreja diante dos incrédulos. Eu estou expondo a igreja diante dos incrédulos. E isso é pecado. Eu estou ofendendo a santidade de Deus. Porque ela é a igreja. Né? Essas pessoas todas, cada um tem o seu estilo de culto, deve ser respeitado, né? Que eu acredito que os irmãos respeitam, mas na hora que você vai expor isso numa forma de humor, por exemplo, existe um grupo humorístico na internet, é um grupo secular, muito conhecido, já estiveram na Band, agora eles permanecem na internet, tem um teatro em Santo André, onde eles se apresentam, né? Eu assisto de vez em quando, meu filho gosta, eu assisto de vez em quando as apresentações deles. Muitas delas são saudáveis, mas quando eles expõem algo da igreja, eu já não vejo como saudável. Por quê? Porque eles estão expondo algo que eles não têm o direito. É de Deus, é a noiva de Cristo. Ela é imaculada, ela é perfeita. Ela pode estar cheia de defeitos, ela pode ainda não estar, né, da forma com que Deus quer que ela esteja, mas ela é do Senhor. Cada denominação que cultua o Senhor ao seu estilo, ela pertence a Deus, é uma única igreja. Então, eu não posso expor ela dessa forma, zombando das suas práticas na TV, no teatro, na internet, porque eu estou ofendendo a santidade de Deus e eu me enquadraria, sim, nesse texto de Paulo. Ou o pastor Tiago ou o Paulo podem falar. Como é que vocês... Primeiro, dizer que isso é zombaria... Eu volto a dizer que é uma interpretação pessoal, porque o maior consumidor desse canal e desse tipo de humor, que particularmente eu, Tiago, não sou tão fã, né, principalmente quando se usa muitas paródias e muitas coisas de músicas, por exemplo, como funk, algumas coisas assim, eu não sou muito fã disso não. Mas os maiores consumidores desse tipo de trabalho que o pastor Marcos está apontando são os próprios pentecostais. O maior número de inscritos nesse canal são dos próprios pentecostais e que eles não veem como zombaria, mas eles veem uma situação em que eles vão rir daquilo que eles fazem, né? De como eles são, e não de algo santo, mas de um estereótipo,
porque a santidade de Deus está em nós. Não estou abrindo brecha para que faça qualquer coisa e fale que é santo, não é isso. Mas a santidade e o temor, eles estão dentro de nós. E eu vejo isso mais como um estereótipo do que como uma forma de, eles estão em pecados. Mesmo eu não sendo um consumidor frequente desse tipo de material, eu não julgaria como, eles estão pecando contra a noiva de Cristo. Porque, na verdade, eles não estão criticando a igreja. Por exemplo, no caso do Vini, é um cara que eu conheço. É um cara que a gente não conhece tão bem quanto o Zamparo, mas é uma pessoa que eu já tive a oportunidade de estar com ele algumas vezes. E é um menino que entende de Bíblia e que tem o seu o seu temor e tem também, ele frequenta uma igreja e tal. É pentecostal. E é pentecostal. Então, e as pessoas que consomem o trabalho dele são pessoas que vivem essa situação, né? Eu vejo até porque as pessoas entendem que usos e costumes não é algo bíblico, assim. É algo que a igreja criou, cada uma criou o seu jeito de fazer e adorar e tudo mais, se vestir e etc. E quando a pessoa entende essa brincadeira, esse tipo de humor, é a mesma coisa. Todo mundo aqui já riu de uma piada de português, de uma piada de loira, mas você está rindo da burrice de uma loira, você está rindo da burrice de um português. É a mesma coisa. Para a pessoa pode ser uma ofensa isso. Eu já fiz muita piada sobre gordo. E se eu fosse magro e fizesse essas mesmas piadas, os gordos iam se ofender. É engraçado isso, né? Só porque eu não sou, eu não posso fazer esse tipo de piada. Então, eu acho que entra nesse mesmo sentido a gente parar e entender realmente o que é relevante, o que é importante da gente se discutir em relação ao humor, porque eu conheço o Vini, o Jacinto Manta, ele é meu amigo pessoal. No começo, quando ele começou o canal, ele realmente brincava com algumas coisas santas e ele se retratou em relação a isso. O pastor local da igreja dele sentou com ele, conversou com ele e hoje ele mudou muito o humor dele em questão. Hoje o que ele faz de girar a toalhinha, esse tipo de coisa, são coisas que não são bíblicas, são costumes dos pentecostais e 90% das pessoas que assistem o show dele num teatro são da igreja pentecostal. Ele começa a apresentação, que é da Assembleia de Deus, quase uma aula, assim, todo mundo. O pessoal gosta, o pessoal entende, o pessoal se sente, digamos assim, lembrado. Eu falo isso porque, por exemplo, eu já fiz show, eu fui convidado para fazer show, por exemplo, com 4 Amigos, que é um grupo de humor secular, hoje é o maior grupo de stand-up do Brasil. E eu fui convidado para fazer show com eles, fiz o meu humor limpo, meu humor familiar, fiz lá. E teve um deles que fez uma piada que eu particularmente, eu achei muito pesado, que ele fez uma piada de cadeirante, sabe? De deficiente físico. O povo riu e tudo mais. E eu vi no final um cadeirante chegando para esse humorista e falando assim, cara, obrigado, eu gostei muito daquela piada. As pessoas têm medo de brincar com isso porque acham que eu sou diferente só porque eu sou cadeirante. E o cara se sentiu feliz por quê? Porque lembraram dele através de uma brincadeira, que a pessoa entende que aquilo é uma brincadeira. Que aquilo, ela foi feita só para você sorrir. E por um momento ele se sentiu muito feliz porque ele falou, ele brincou comigo. E muito provavelmente, o pastor Marcos, quando ele faz as brincadeiras, os trocadilhos com as palavras dos jovens, alguém com certeza se escandalizaria com aquilo, se estivesse vendo, entendeu? Então, é inevitável que a gente, em algum momento, desagrade essa ou aquela pessoa. O nosso parâmetro de santidade, de conduta, é a palavra. Então, mas no próximo bloco a gente vai abordar uma outra questão, que é não vamos falar tanto de usos e costumes ou de jeitões, mas de brincar com o evangelho, né? Por exemplo, existem esquetes do Porta dos Fundos que brincam com a Bíblia. Eu vi algumas que me deixaram profundamente magoado, né? Envolvendo o nascimento virginal de Jesus e coisas desse tipo. Tá, é um grupo secular, eles vão dar conta para Deus no juízo final e tal. Tá bom, mas será que nós não temos humoristas evangélicos imitando com as óbvias limitações, né? Esse tipo de coisa e brincando com aquilo que é absolutamente terra santa, não com o jeito do crente ser,
mas com doutrina, com Bíblia, com a relação com Deus, isso a gente precisa abordar. Estamos de volta com o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência, hoje falando sobre humor evangélico. Temos algumas manifestações dos telespectadores e das telespectadoras no Facebook, né? O Fábio Henrique, ele postou o seguinte: Jesus e seus discípulos não fizeram humor, pelo contrário. A postura deles diante da condição pecaminosa do mundo os fazia chorar e lamentar pelos perdidos. Não devemos rir e nem fazer humor diante da situação lamentável de inimizade do homem para com Deus. O profeta Jeremias chorava noite e dia ao ver a incredulidade de seu povo e dos homens em geral. Devemos não rir, mas interceder com tristeza no coração pela situação dos perdidos, homens e mulheres sem Cristo. A Naíra Azevedo diz: tem que levar a palavra a qualquer lugar, seja da forma que for, humor, teatro, talvez alcance muito mais pessoas do que uma pregação na igreja. Pastor Marcos Souza, da Igreja ao Deus Eterno, o senhor está mudando de opinião? De forma alguma. Eu quero ler um texto aqui da... Posso, pastor? Claro. Eclesiastes 7, porque assim, acho que contradiz, né? Se nós continuarmos pensando assim, de que o humor, né, ganha almas, né, você pode atrair uma pessoa para a igreja, assim, com palhaçada, com brincadeira, você pode atrair a pessoa, né? Mas nunca foi um método de Jesus, muito menos dos apóstolos ou de qualquer outro servo do Senhor ou servo do Senhor na Bíblia Sagrada. Nunca se usou esse método para isso. E o Salomão escreveu em Eclesiastes 7, no verso 2, é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa da alegria. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos, né? Então a gente vê que na questão salvação, na questão vida com Deus, na questão doutrina, nós temos que levar a coisa a sério e não na brincadeira, né? A gente viu, o pastor comentou sobre um pastor que prega brincando, fazendo piada de tudo, né? E assim, eu fico horrorizado com algumas coisas que esse pastor diz, porque eu já vi algumas mensagens dele, e na questão, quando agride a mulher, né? Quer queira, quer não, de certa forma agride a mulher. Há um momento numa mensagem que ele chama a mulher, que tem mulher feia e que a mulher é um tribufu, né? Quer dizer, a mulher é uma obra de Deus, não pode ser tratada de qualquer outra forma que não seja como algo que glorifique a Deus. O homem é a mesma coisa. O casamento é levado na brincadeira. Ah, não, mas assim, brincando, a gente diz as verdades e as pessoas aprendem. A minha pergunta é, será? Eu trabalho com casais há muitos anos, né? Será que a brincadeira, né, levar tudo na brincadeira vai realmente edificar um casamento? A brincadeira, o humor, né, as piadas, será que isso vai edificar a igreja de Cristo? Né? Lá, no Eclesiastes 5 ainda, é dito assim, ó, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz, olha o que é o fruto, consiste em toda a bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor, entende? Então, não tenho nada contra a gente rir de vez em quando, estar numa reunião de amigos, o pessoal da igreja, sentamos lá, vamos brincar, né? Mas a partir do momento que você externa isso, que você deixa isso em público, que você começa a usar a palavra de Deus, porque que nem o texto mesmo, volto a falar do Jacinto Manto, que a Bíblia está lá. Em muitos dos vídeos, a pessoa está com a Bíblia na mão, fazendo oração, falando com Jesus. Ele faz oração. Que oração é essa? Quer dizer, eu brinco falando com Deus? Ah, não, mas é um teatro. Mas eu vou falar com Deus de brincadeira? Né? A oração é uma coisa, é o que me liga a Deus. É o momento onde eu converso com Deus, onde Deus vai me ouvir. É um momento sério, é um momento que Deus zela. E aí eu vou numa peça de teatro, eu brinco que estou orando, falando com Deus e ainda falando besteira. Você entendeu? Besteira sobre a mulher, besteira sobre o homem, sobre uma situação, sobre uma igreja. Então, quer dizer, muitos dos vídeos mostram que essas pessoas todas estão cultuando. Tudo bem, vamos esquecer os usos e costumes, mas aquele momento é mostrado como um culto acontecendo. Era isso que eu queria invocar para o debate. Podemos brincar com Bíblia, culto, adoração, evangelho? Em primeiro lugar, para mim, brincar com a Bíblia, brincar com o culto e com a adoração
é fazer o que Jesus mais condenava, que é pregar e não viver aquilo que prega. É dar mau testemunho. E esses escândalos, essa incoerência cristã, ela está muito mais presente nos altares das igrejas do que nos palcos de teatros. Então, a questão de se Deus está no local ou não, vem daquilo que nós somos nele, da preocupação que nós temos de fazer. E com todo respeito ao pastor Marcos, mas o texto de Eclesiastes, em primeiro lugar, um estudo de Eclesiastes mostra que Salomão estava num momento muito complicado quando escreveu a primeira parte do livro de Eclesiastes. E é totalmente inapropriado usar esse texto para trazer esse texto fora de contexto para o nosso debate. Primeira pergunta que eu faço, se ele acredita muito nesse texto, ele prefere ir em velório ou numa casa onde está se comemorando um aniversário? Entende? Então, porque pelo que ele leu, é melhor nós irmos onde tem alguém morto. Mas está escrito isso, mas sim, eu sei que está. Mas nós temos que entender o contexto em que isso foi escrito. E com certeza isso não está falando de pregação do evangelho, da forma de pregar. E falando sobre, de repente, vamos citar um exemplo de zombaria em um momento santo. Zombaria pura mesmo. Pura e simples zombaria. Quando Elias zomba dos profetas de Baal, desce fogo do céu. Elias começa a tirar sarro dos profetas de Baal. Elias fala para eles, será que o teu Deus não foi ao banheiro, então? Por isso que ele não está respondendo com fogo? E naquele momento, ninguém levantou e falou assim, Elias, você está no momento sagrado, você não devia fazer esse tipo de brincadeira. Tudo bem, Elias não estava brincando com o Deus de Israel que responderia com fogo. Mas haviam pessoas que estavam se incomodando com aquilo que ele estava fazendo. E era um momento sagrado, santo. O que ratifica a postura de santidade de Elias não foram as palavras dele, mas era a vida dele diante de Deus. Por isso que o fogo desceu. Então a gente precisa entender essas... O Eclesiastes fala sim, exatamente disso. O livro de Eclesiastes, Salomão escreveu em arrependimento. Ele caiu, nós sabemos que ele caiu, e ele escreveu o livro de Eclesiastes em arrependimento justamente para mostrar para o povo que o caminho não era o caminho que ele andou antes. O caminho que ele andou antes qual que era? Farra, alegria, festa. Esse foi o caminho que ele andou antes. E depois ele acabou caindo. E agora ele escreve em arrependimento e declara, olha, por que você ir num velório... qual é a diferença de ir num velório ou numa festa? Você vai num velório, a sua consciência, ela desperta. Esse é o meu destino. O que eu estou fazendo com a minha vida? Eu vou numa festa, eu me alegro, eu me divirto. Eu não estou nem pensando em morte, nem estou pensando no amanhã. Eu quero aquele momento, eu quero diversão, eu quero me divertir, me alegrar com os amigos, voltar para casa feliz, mas... Eu parei de pensar no que pode acontecer daqui 2 minutos. Eu parei de pensar no que pode acontecer horas depois ou no amanhã. Eu não estou com a minha consciência nisso. Se eu vivo uma vida de brincadeira e de bom humor, eu não estou pensando, com certeza, não estou pensando na eternidade. Outro detalhe, que ele usou a questão de altar, que a hipocrisia de altar, isso daí, a Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Isso daí, na verdade, é uma escapada pela tangente. Porque, assim, eu sei da minha vida com Deus, importa a minha vida para mim com Deus. Você entendeu? Então, eu não posso simplesmente julgar e falar porque esse ou aquele não tem vida com Deus. E quem sou eu para julgar se ele tem ou não vida com Deus? Eu estou julgando esse ou aquele líder evangélico, esse ou aquele, essa ou aquela igreja, eu estou julgando essa ou aquela pessoa. Quem sou eu para julgar se eu não sou o juiz? Se eu abrir minha boca e falar, eu estou falando mal de algo que eu não sei, e algo que não me pertence. Isso é algo que pertence a Deus. E esse é o ponto. O senhor está falando de algo que o senhor não sabe e não te pertence. Não, pelo contrário. Porque quando nós não podemos, se nós não podemos julgar, e nós realmente não podemos, não cabe a nós. O joio cresce no meio do trigo e quem vai separar os dois é o Senhor no dia dele, no dia que ele tem determinado para isso, são os anjos que vão recolher. Mas quando nós tomamos uma postura de julgar filhos de Deus por aquilo que eles estão fazendo ou não, é a mesma. Então, eu vejo uma incoerência muito grande. Eu queria deixar bem claro, na tua fala. Eu queria deixar bem claro que eu não estou julgando essas pessoas como Jacinto Manta. Eu estou falando de suas atitudes, que a Bíblia condena tais atitudes. Eu não estou dizendo que ele é de Deus ou que ele não é de Deus, não estou dizendo que ele vai para o inferno ou ele vai para o céu. Eu estou respeitando isso aqui. Mas o senhor disse que isso é pecado. Eu estou respeitando isso aqui, diz? Mas as atitudes dele, segundo a Bíblia, não são de acordo com a vontade de Deus. Portanto, são pecados, sim. Mas eu não estou julgando a pessoa, porque eu acredito que isso é ignorância.
Você diz que ele conhece muito bem de Bíblia, mas eu não vejo. Uma pessoa que conhece muito bem de Bíblia e tem temor. Conhecer é uma coisa, ter vida com Deus é uma outra bem diferente. Tem muita gente que conhece a Bíblia de cor e salteado, o diabo mesmo conhece. Agora, ter uma vida com Deus, no altar de Deus, é uma outra coisa bem diferente. O que mais escandaliza o senhor, não só nesse humorista, mas nos humoristas que o senhor condena? O que mais escandaliza, para a gente poder ouvir os humoristas que aqui estão? Né? Eles, claro, cada um fala por si, vocês não estão representando a classe humorística e nem o pastor Marcos está representando a classe pastoral. De forma alguma. Né? Entendeu? O que mais escandaliza o senhor? O que mais escandaliza é justamente brincar com as coisas que são sérias. Você entendeu? Igreja é uma coisa séria. A Bíblia é uma coisa séria. Oração, aquilo que o senhor falou da oração. Oração. O louvor. Por exemplo, o louvor. Né? Existe um vídeo dele que vão todo mundo jogar bola e cada um é de uma igreja, emprestado de uma igreja. Aí o camarada tá lá, lindo, lindo, lindo és, lindo, lindo, lindo és. Ele tá zombando do louvor porque é repetitivo. Você entende? O que tem isso a ver com o futebol? Então, porque são todos crentes emprestados para um time de futebol e cada um de uma igreja. Então ele mostra o estilo de cada um, zombando do estilo das pessoas. Zombando do estilo de culto dessas pessoas. Né? Um é tatuado, o outro canta repetitivamente. Você entendeu? Ele tá, na verdade, criticando essa forma de adoração. É sutil, mas para rir... Humor não é crítica, não é só crítica. Eu volto a falar sobre o exemplo daquele cadeirante que eu falei, que ele se sentiu lisonjeado com aquilo. Eu faço parte de um projeto chamado Anima Vidas, que a gente visita hospitais ali na região de Osasco, como palhaço. A gente traz uma alegria imensa para aquelas pessoas que estão lá no momento de dor, entendeu? E muitas vezes, para a gente fazer a pessoa sorrir, a gente acaba brincando com a situação que a pessoa está vivendo, ali naquele lugar. E aquilo, por um momento, faz a pessoa refletir e pensar que aquela dor que ela está sentindo não é tão grande, aquele momento de risada. Né? Então, o humor, ele não é algo só crítico. A gente pode usar o humor como crítica, sim, mas a gente pode usar o humor também como uma ferramenta positiva. Eu concordo com você que nesse é ponto, o que a gente tenta fazer. Esse vídeo que o Jacinto Manto fez, colocando vários tipos de pessoas, eu não vi como uma crítica. Ele não faz crítica em momento nenhum. Ele simplesmente mostra que igreja não tem futebol. Quem é que nunca jogou futebol com o pessoal da igreja? Acredito que o pessoal da sua igreja já jogou futebol. Eu já joguei futebol campeonato entre igrejas e já vi pastor perdendo a linha, entendeu? Falando coisas... são estilos diferentes. Ele quis retratar uma forma, os crentes jogando futebol, cada um no seu estilo dentro da igreja. Ele misturou as duas coisas. Eu não vi isso como uma forma de crítica, mas de zombação. E a questão da oração? Por exemplo, quando você, numa apresentação de humor, simula uma oração, ou uma leitura da Bíblia, ou uma fala de Deus iluminando algum texto, isso não é brincar com coisa santa? Isso no teatro eu nunca vi. Eu acredito que isso que ele citou foi de algum vídeo que ele assistiu do YouTube, certo? Não, sim, do próprio Jacinto Manto. Sim, mas isso foi uma sketch do YouTube, no teatro. Eu nunca fui no teatro, eu nunca vi o humor evangélico no teatro. O que eu vi até hoje foi no YouTube. Então, bom, em relação ao que o Jacinto Manto faz... Vocês não têm procuração dele para Exatamente, falar. É isso que eu ia falar agora. Em geral, você pega um humorista que simula uma oração ou uma revelação de Deus à luz da Bíblia e usa isso como brincadeira. Até que ponto isso não é profanar o santo? Depende do contexto. Vou citar um exemplo. Um pastor está contando uma situação em que ele estava orando e aconteceu algo engraçado naquele momento, alguma coisa caiu, como eu já vi. O pastor está aqui orando, tem um vídeo agora no WhatsApp que está circulando aí, eles estão orando pelo alimento e a mesa quebra, cai. Eles estão orando e quebra a mesa, arrebenta a mesa. O pastor vai contar isso, ele simula a oração e conta aquele fato. Alguém vai achar que isso é zombaria? Não. Tudo depende do contexto onde nós vamos colocar essa questão. Então, essa é a preocupação que nós temos também. E qual é o contexto? Qual é a maneira? Por exemplo, nós temos uma das peças de teatro, se não a mais, uma das mais conhecidas no meio gospel, que é o Jardim do Inimigo, onde o Kaique Oliveira faz o inimigo, ele faz o diabo, o demônio. Ele está imitando o demônio, então ele não pode fazer isso. Tem um contexto.
tem uma preparação, tem uma cobertura espiritual, tem oração, tem uma série de coisas que está ali. Então, aquilo é a arte sendo retratada de uma maneira. Tudo não vai pode da maneira representar o do... diabo, é pecado? Ué, se a gente não pode nem falar de oração, imagina representar o diabo. Não. Brincar, uma peça séria. Por exemplo, uma peça de Natal. Não tem problema nenhum. O Jardim do Inimigo é uma peça séria. Mas que tem muita brincadeira. É uma coisa que retrata céu e inferno, salvação e perdição. É diferente. Então, pastor, mas aí tem muito humor. Tem muito humor, tem muitas piadas. Inclusive, o diabo faz piada. O diabo acaba se tornando, no final, e na ministração, ele corrige isso, ele dá uma lapada na igreja, dá um tapa na igreja por conta disso, porque o diabo envolve tantas pessoas que as pessoas começam a falar igual o diabo. Exatamente. E ele faz isso de uma representação artística, mas com um propósito. O que nós precisamos entender é enxergar o propósito, que é onde eu acho que o pastor ainda não enxergou o propósito de tudo isso. Nós estamos com muito pouco tempo e eu tenho que ler aqui algumas postagens. Alex Gouveia, não existe humor evangélico, humor é humor. A diferença é se é apelativo ou não. Isso a gente não abordou, né? É verdade. O que pega é que muitos evangélicos não aceitam nenhum tipo de humor. Eles acham que rir é pecado. Eu conheço vários assim, viu, irmão? É verdade. Acho que para ser crente tem que ser chato, emburrado, andar de cara fechada. Para eles isso é santidade. Só queria saber onde entra a tal alegria que dizem que Jesus traz. Leonardo Delgado Figueiredo, evangelho não é brincadeira, inferno não é piada, não precisamos de humoristas. Tá bom. Luci Alves, não se pode ganhar dinheiro usando a palavra de Deus, muito menos fazer teatro. Ah, Luci, também não é assim não, irmão. Posso só falar um ponto? Pode. Essa publicação do Leonardo, ele fala, não precisamos de humoristas, mas durante alguns anos, eu fiz muita apresentação em barzinho, junto com humoristas seculares, porque eu resolvi entrar nesse meio para ganhar alguns para Jesus, e foi muito legal isso. Enquanto eu estava em barzinho fazendo show de stand-up, ele fala aqui que não precisamos de humoristas, mas o que mais tem em show de stand-up em barzinho é crente. Você percebe, você está num palco, você vê o barzinho inteiro, é balde de cerveja, é não sei o quê. Aí você vê uma mesa gigantesca, só com Coca-Cola, Guaraná. Na hora você olha, você fala, é crente. O cara tá num barzinho bebendo Coca-Cola e não dá outra. Eu chegava e falava assim, tudo bem? Qual igreja vocês são? Ah, igreja tal, igreja tal. Seu pastor sabe que vocês estão... Não, pelo amor de Deus. Cansei de ver. Falam que não precisam de humorista, mas procuram fora. Entendeu? Isso... Eu quero uma pergunta, eu preciso fazer essa pergunta para vocês, porque durante o debate, vocês mencionaram que termina a apresentação, seja na igreja, seja no teatro, seja onde for, com um apelo. Que muitas vezes vocês fazem apelo e pregam o evangelho. Então a pergunta é a seguinte: como é que vocês são levados a sério, depois de brincarem o tempo todo, fazendo piada e tal, na hora da pregação e do apelo? Por que as pessoas que estão assistindo àquilo que vocês estão apresentando entendem que é um momento diferente, que não faz parte da piada, não é para rir, é para tomar uma decisão por Jesus? Primeiro, uma ação sobrenatural do Espírito Santo que está em nós. E a presença de Jesus, a presença do Senhor constrange. O Espírito convence o homem do pecado. Segundo, porque as pessoas, elas viram a apresentação, deram risada e nós entramos exatamente como uma ministração falando que a maior alegria que ela pode ter na vida não é aquela que ela viveu naquele momento, mas é uma alegria eterna pela salvação em Cristo Jesus. Então, nós temos um gancho aí fenomenal para entrar com a palavra. E graças a Deus, o Senhor tem sido bondoso conosco e nós temos visto muitos frutos. E assim como o pastor falou que não dá para ganhar almas com humor, a gente não ganha almas através do humor. O humor é uma ferramenta que a gente usa para a pessoa abrir o coração dela para a palavra de Deus. A palavra que vem no final, o louvor, a ministração, o apelo, ela não envolve mais o humor. O humor é uma forma de fazer a pessoa ali, ela se desarmar, ela abrir o coração dela para o que vem depois. E uma coisa interessante, só ainda sobre o apelo, eu parei de fazer apelos para as pessoas aceitarem Jesus no final dos shows. Eu sempre pergunto quem não tem certeza da salvação, quem não sabe para onde vai, e trago uma palavra em cima disso. É impressionante o número de pessoas que, mesmo estando na igreja há algum tempo, levantam a mão
e vão lá receber Essa oração. é a experiência de todo pastor. Eu queria deixar bem claro para vocês que eu não sou contra esse humor. Né? A minha contrariedade é essa questão do apelativo, que até foi colocado ali. É a questão de usar a Bíblia, de usar coisas sagradas, coisas santas nesses vídeos e misturar ao funk, misturar, né, ao secular e fazer tudo um vinagrete lá que vai fazer mal para o crente. É claro que tem um monte de crente que está indo nesses lugares, claro que a parte da igreja pentecostal que está lá, mas a questão, eu não estou defendendo, não estou falando das pessoas em si, eu estou falando da igreja num geral, num coletivo, das pessoas sérias, das pessoas tementes a Deus e que se ofendem com esse tipo de humor. Porque assim, a Bíblia diz que se comer carne, para mim não é pecado, para você seja. Né? E se eu sei que para mim não é pecado, então eu posso comer normalmente, eu vou comer normalmente. Mas a partir do momento que você está comigo, eu vou comer carne na sua frente, sabendo que você é contra, que para você comer carne é pecado, e eu comer essa carne na sua frente, eu estou escandalizando e pelo fato de eu estar escandalizando, eu estou pecando. Você entendeu? E eu estou pecando, cortando a palavra de vocês, porque o nosso tempo explodiu. Que pena. Estourei, infelizmente. Quem quiser pode entrar em contato tanto com o pastor Tiago Plana, da Alelórias Companhia de Humor e Graça, quanto com o irmão Paulo Zamparo, da Igreja Batista Manaim, e o pastor Marcos Souza, da Igreja Cristã Evangélica Deus Eterno. O contato deles está no Facebook, detalhado para você poder falar com eles. Vamos ver o resultado da enquete, o resultado parcial. 68% são contra, e foram 833 votos até o momento. Desculpa ter estourado o tempo, a gente se vê no próximo Vejam Só. Deus abençoe. Poderia fazer uma...